Hey guys, you plug the controller. Have you noticed that every game that... Wait a minute. Oh right, the Portuguese lever is off because of my English projects. But that's fine. Localizing is as easy as the push of a button. It can't be that bad. Let me just turn this on and... Perfeita! Isso está melhor. Agora só necessito continuar falando, então você para notando como estranho eu sou. Tem ainda algo falso. Mesa! Em menor eu vou ter que aprender como não para mentir no currículo. Escuta aqui, eu aprendi inglês jogando videogame e vendo vídeos na internet na língua bem antes de fazer um curso. E se você não fez desse jeito, você viveu errado e não merece jogar o jogo X da empresa Y que só trouxe o produto pra sua língua pra receber seu dinheiro suado. Só eu posso dar pra ela. Essas seriam as minhas últimas palavras se eu fosse um idiota sem cabeça. Caramba, eu amo ter 9 anos e jogar Jack 2 no meu PlayStation 2, mesmo não entendendo o porquê de esse cara estar tão irritado. Deve ser dos pais dele. Como uma criança brasileira, o mais próximo que eu estive de entender o que estava acontecendo nos jogos que eu jogava era quando eu mudava o idioma para o espanhol. O que não era o suficiente, já que eu ainda não entendia tudo, mas era um bom quebra-galho. E tirando aqueles joguinhos de PlayStation 2 com capas traduzidas, modificações com dublagens feitas por fãs, GTA Rio de Janeiro e os carambas, eu meio que nunca tive contato verdadeiro com jogos devidamente localizados para minha língua nativa até eu ganhar meu Xbox 360 e PS3. Quase 20 anos depois do lançamento dos mesmos, mas tudo bem. Claro que tal processo esteve muito mais presente na minha vida por meio de filmes, séries, quadrinhos, brinquedos e praticamente tudo que você possa imaginar que vinha de outro país e que tenha sido adquirido de maneira talvez terceirizada. 2x5. O bicho de 7 cabeças que deveria ser capaz de resolver o problema é a mal compreendida localização dos jogos. A minha estante? A localização de alguma coisa é algo um tanto difícil de se trabalhar com, embora tenha ganhado destaque nos últimos 20 anos e ter se tornado uma das fases iniciais da produção de qualquer tipo de produto. Ela não é só, vamos dizer, tacar o tradutor no título de um jogo ou qualquer coisa e esperar que as pessoas o consumam só porque conseguiram entender o que Infinite Undiscovery significa. Localização é um processo muito mais complicado, podendo resultar em várias versões alternativas de diferentes tipos de mídia. Seja porque uma piada não funcionava muito bem em outra língua, porque o conteúdo apresentado interfere com a classificação indicativa, ou só porque eles não querem que você veja seu herói fazendo algum tipo de besteira. Putz grila! O Bowser bebe? É difícil falar de localização no sentido adaptativo da coisa, porque muitos podem considerá-la mais um tipo de censura do que uma coisa realmente importante, acontecendo quando o design de um personagem é modificado para ser melhor recebido pelo público de tal país, ou quando é simplesmente removido de lançamento por não estar de acordo com as normas culturais do local. Isso acontecia pra caramba no fim dos anos 80, anos 90 e começo dos anos 2000. Encontrar os erros de tradução por preguiça e falta de devido cuidado com os textos, justamente porque videogames estavam se desenvolvendo como forma de mídia relevante, só fazendo coisas bobinhas, como ser motivo de debate da Suprema Corte estadunidense. Coisa fichinha, vai. Por isso, coisas como piadas, sprites, diálogos com teor sexual, religioso, violento, eram todos alterados ou totalmente removidos de alguns lançamentos. Esse tipo de coisa cairia para a categoria da censura da coisa, já que eles não estão necessariamente recontextualizando as coisas e estão simplesmente apagando-as para não ofender um distrito público-alvo. No entanto, com o passar dos anos e com a criação dos sistemas de classificação indicativa, videogames ganharam a possibilidade de se expressar de forma ainda mais livre, desde que seguissem as políticas de conteúdo apropriado para certas idades de seu país e mundo afora, permitindo que você tenha uma categoria própria para o seu joguinho de luta sangrento, para o seu simulador de cozinha ou para o seu... cara do RPG interior. Tá tudo certo então, né? Você que pensa. Vem cá, tirando os casos onde os desenvolvedores realmente alopraram, você acha mesmo que o jovem brasileiro de 14 anos de classe baixa conviveu com os mesmos costumes e tipos de mídia que o estadunidense, o japonês ou o francês de mesma idade? Isso é tão irreal quanto alienígenas de ficção saberem exatamente como falar nossa língua, se pode até mais. Esse tipo de diferença é bem aparente quanto mais conteúdo você consome de uma determinada região, ao ponto de que o conteúdo aleatório é socialmente aceito em região X, mas não na Y, ocasionando em classificações de idade diferentes a depender de onde você vive, como em Ratchet & Clank. E aí é que tá, apesar de ser errado ou pelo menos parecer errado, o povo de país X vai demorar um pouco mais para entender ou se acostumar com a cultura ou costumes de país Y. Se pode não entender nada, estranhar e apenas ignorar, mesmo que seja importante para a história do tipo de mídia. E independente de você ver isso como problema ou não, esse é o principal motivo pelo qual uma ferramenta dessas deve existir de alguma forma. Mas então, como devidamente se localiza um produto sem cair no buraco da censura e o torna devidamente compreensível? Escuta, eu não sou nenhum membro da indústria de jogos ou nada do tipo, mas eu acho que o jeito mais correto de localizar algo que não seria completamente entendido é quando você modifica um tiquito a estrutura, tornando mais acessível, mas ainda mantendo a imagem ou mensagem da obra original. Tipo isso, e definitivamente dão isso. Quando
Quando você modifica demais ou muda totalmente o sentido ou o tema de um diálogo, uma obra, uma cena, ou simplesmente exclui ele da existência, isso seria uma localização ruim, até mesmo censura. Quando for muito, mas tipo, muito complicado de devidamente localizar um produto para o país ou língua X, ao ponto de que seria quase impossível fazer se modificar drasticamente o material base, aí você revisa se vale mesmo a pena. Ace Attorney, por exemplo, é uma franquia que claramente se passa no Japão, mas não, Maia, a gente tá nos States, claro, vamos comer hambúrgueres mesmo depois de sair da vila do seu clã espiritual. O time de localização, segundo Janet Su, desculpe se eu me pronunciei errado, sabia que as coisas como o clã de Maia Fei e afins não seriam realmente tocados pelo time da localização por serem uma parte crucial da história e serem complicados demais para devidamente explicar, tendo de mudar praticamente tudo sobre ele caso fizessem. Por isso, apenas coisas como provas, textos, nomes e algumas outras coisinhas que foram realmente localizadas. Ainda mantendo o teor e a importância de uma das mais importantes partes de todos os jogos da obra. Isso sim é uma boa localização, sendo quando você dá o seu melhor para adaptar o material base sem completamente modificá-lo ou excluí-lo, não mexendo muito nele quando a sua modificação impactar drasticamente o mesmo. Dar uma pequena piada para algo mais regional, trocar um bolinho de arroz por um hambúrguer, escolher mudar ou não o nome de personagem para algo mais compreensível, isso é localizar de verdade. Você ia estranhar se as empresas simplesmente metessem o louco e mudassem o nome do Sonic no Brasil pra Sônico, ou se o Ash continuasse sendo o Satoshi no mundo afora. E é isso que a localização faz, simplesmente torna algo mais compreensível para uma audiência, quando necessário. Eu não nego que às vezes exista uma necessidade invisível de algum tipo de barreira cultural ou barreira de conteúdo para certo tipo de mídia, principalmente que se inspiram forte e fielmente em algumas culturas. Por isso, o mais longe que a localização chega, ou pelo menos deveria chegar, é nos pontos onde o jogador estrangeiro realmente precisa de auxílio para compreender alguma coisa. Aprender com diferentes formas de mídia é sim muito bom, e provavelmente foi o que boa parte de vocês assistindo fizeram, seja com inglês, outra língua ou só uma curiosidade aleatória sobre o país X. Entretanto, você há de convir que pessoas como você ou eu provavelmente não mais somos considerados o consumidor brasileiro médio de jogos, pelo tanto que engajamos com tal forma de mídia. E é no tipo de consumidor oposto a nós que a localização realmente tende a afogar. Entretanto, isso não quer dizer que a localização precisa ser a minha babá ou algo assim. Eu não preciso que a versão latina de jogo explique pra mim, com todas as linhas, o que é o Dia de Ação de Graças, nem que eles transformem essa comemoração no churrascão de domingo para que eu possa entender melhor. Tudo que eu preciso é que o jogo esteja na minha língua nativa, talvez com algumas gírias utilizadas por aqui, a depender do personagem, e que não modifique demais a minha experiência em relação a que eu teria ao jogar a sua versão original. Desde que os detalhes modificados não sejam extremamente relevantes para a intenção do material base ou modifiquem demais o mesmo, localizá-los para o exterior ao invés de só traduzi-los ou deixar como tá, na maioria das vezes, a melhor opção. Muitos de vocês provavelmente tiveram contato com jogos por meio da 7ª geração, onde o Brasil realmente passou a receber localizações e a opção de escolher o nosso próprio idioma ao invés de português de Portugal. E isso é incrível, sem falar que gera mais empregos para brasileiros e cria a oportunidade de trazer ainda mais pessoas para o ramo, seja como consumidores ou até mesmo futuros programadores. E no fim, desde que a intenção seja mantida no final do dia, sempre vai ser bom que o número de pessoas a escutar o meu "Hey guys, no Google Controle" possa ser ainda maior. E agora que essa discussão sobre a língua que eu falo foi encerrada, lembrei que ia falar para lembrar que os melhores jogos são aqueles que precisam de uma drástica mudança no título para funcionar no Brasil. Só olhar exemplos como A Vingança da Ascendente Engrenagem de Metal ou Bom de Guerra 2. Não é isso que significa?